Bom dia, irmãos. Que a paz e o amor de Deus continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente tem vivido uma situação bem complicada, né? Que tem deixado a gente muito assustado, principalmente por conta dessa pandemia, que é um mal invisível, que ele não escolhe classe, não escolhe raça, não tem nenhum critério. Ele apenas aparece e nos atinge sem que a gente saiba da onde veio, e como que a gente faz para resolver isso. E, de repente, quando tudo parecia que estava se normalizando, aí voltam a aparecer os casos de novo e volta a ficar complicado novamente, e a gente acaba ficando nesse estado de pânico, sem saber se pode sair de casa, se sair, como é que faz, como que a gente faz para voltar às nossas vidas. E pensando um pouco como que essas situações, como que essa situação se parece com algumas situações na Bíblia. E eu tenho certeza que dá para fazer muitos paralelos, muitos exemplos que a gente dá para tirar dessa situação que a gente está vivendo, mas eu estava pensando em uma delas. Em 2 Pedro 3,10, eu acredito que é uma passagem que todos já conhecemos, que pelo menos já ouvimos. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E assim como a promessa do Senhor, esse mal pode nos visitar a qualquer momento. E se a gente não tiver vigilante com os cuidados que a gente recebe, com as orientações que a gente recebe para fazer, a gente pode ser contaminado por este vírus. Assim como aqueles que não estiverem guardando a palavra de Deus podem perder a salvação. A diferença entre os dois casos é que quando a gente é contaminado com esse vírus, a gente tem a possibilidade de passar por um tratamento, de receber uma medicação e voltar à nossa situação e restabelecer a nossa saúde. Já na volta do Senhor, a gente não vai ter essa opção. Se Deus voltar e nos pegar despreparados, a gente não vai ter um segundo tratamento onde a gente possa se curar dos pecados depois da vinda de Jesus. Nós vamos ser julgados, segundo os mandamentos de Deus, sobre os atos que nós fizemos até aquele momento. Não haverá tratamento que a gente possa recorrer após a vinda de Cristo. Isso é uma coisa que nos assusta e tem que nos deixar alertas, para que nesse momento a gente possa estar preparado para a vinda de Cristo. Mas tem uma notícia muito boa. Enquanto para o vírus a gente está esperando que essa vacina chegue a todos, que a gente está aguardando que isso possa estar disponível para todo mundo, para a volta de Cristo já existe uma vacina que está ao alcance de todo mundo, que todo mundo pode recorrer e que está bem mais simples de ser feita. Em Atos 16:31, a Bíblia nos diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então, o que a gente precisa fazer para que a gente consiga receber essa salvação e a gente está vacinado desse perigo que pode nos afetar, é acreditar em Cristo, acreditar nas promessas que Ele fez para a gente, tentar seguir a Cristo, tentar nos afastar dos perigos que a vida nos impõe, para que a gente possa um dia estar junto dele. Ainda sobre o vírus, né, a gente ouve muitas coisas. Que o vírus pode não ser tão perigoso assim, que a vacina pode ser mais perigosa do que o próprio vírus, que isso tudo é um jogo de política, de poder, e a gente acaba ficando sem saber em quem confiar. E a gente ouve vários comentários nesse sentido. E aí, às vezes, eu me pergunto, assim, aonde está a nossa fé? Aonde nós estamos depositando a nossa fé? Quando a gente entrega as nossas vidas a Cristo, quando reconhecemos que Deus é o nosso Criador, quando entendemos que devemos amá-lo sobre todas as coisas, a nossa fé deve estar em Cristo. Sobre o vírus, né? Eu não vou entrar no mérito sobre acreditar ou como acreditar no vírus ou em seus tratamentos.
Bem, eu sei que eu vou tomar a vacina quando ela estiver disponível. Mas, sobre a salvação, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depositar nele a nossa fé, pedindo sim para que ele nos afaste desse mal, assim como nos afaste de qualquer outro mal. E mesmo que a gente passe por essa situação, a gente deve se lembrar que Deus nunca age de forma a impedir que nós possamos ser salvos. Não tem nada que pode acontecer nas nossas vidas que vai impedir a nossa salvação, a não ser os atos que nós mesmos fazemos. Então, um exemplo, né, quando o povo de Deus marchou pelo deserto, saindo do Egito, voltando para a Terra Prometida, a maioria das pessoas se desviaram do caminho de Deus, mas não pelas coisas que Deus tinha feito, porque Deus proveu para aquelas pessoas alimento, água, ele esquentava à noite, ele dava sombra durante o dia. Mas o homem foi se desviando daquele caminho, porque ele deixou de depositar a sua fé em Deus. Ele precisava de algo que ele visse na sua frente para que ele acreditasse. Então, ele foi tirando a sua fé de Deus, e isso fez com que as pessoas fossem se afastando. E a maioria daquelas pessoas se perdeu do caminho de Deus. E isso a gente vê acontecer até hoje. O homem, ele é ganancioso, nós, humanidade, somos gananciosos. Então, pensando no geral, muitos querem ter um interesse próprio e não se importam com a vida das pessoas ao redor. Em Jeremias já nos alertava sobre isso. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, eu não sei de onde veio o vírus, eu não tenho certeza sobre os motivos e intenções daqueles que falam bem ou falam mal desses tratamentos, mas eu tenho fé em Deus. Eu confio que Cristo é o único caminho para a salvação. Em minhas orações, eu peço sempre que livre a mim e minha família dos maus deste mundo. Mas o que eu mais peço é que, mesmo se tivermos que passar por isso, que a nossa fé não seja destruída. Que não desanimemos de levar a palavra de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Eu agradeço por todas as coisas que passamos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Porque assim como diz em Tessalonicenses capítulo 5, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Depositemos em Deus a nossa fé, independente de que tivemos de que a gente tenha que passar, do que a gente tenha que passar, do que tenha que acontecer conosco, que nada impeça a nossa salvação. Ainda que o mundo nos chame atenção para tudo que está à nossa volta, que nossos olhos mortais estejam voltados para Deus. E que aconteça o que acontecer, que a nossa fé esteja depositada naquele que deu a sua vida por nós. E que sempre possamos dar graças a Deus pelas bênçãos ou tribulações. Que tudo sirva para o nosso crescimento espiritual. Durante a oração, o Caio comentou que os nossos olhos possam continuar vendo a Deus. Então, que nesse momento, que isso também aconteça, que a gente realmente consiga fazer isso. Independente dos males, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, independente do quão assustador possa ser o mundo, que os nossos olhos vejam a Deus, que a gente possa ver a graça de Deus, que a gente, sabendo que Deus é perfeito, e Ele nos criou, Ele criou o mundo, e Ele nos criou para ser salvos, Ele nos criou para que a gente tenha a salvação. Ainda que a gente tenha que passar por tribulações, que essas tribulações sirvam apenas para nos fortalecer. Que independente do que tivermos que passar, que a gente se alicerce, que a gente consiga a sabedoria que vem do Espírito Santo, para que a gente possa nos fortalecer, estar mais preparados, para que um dia Deus nos dê de graça, pela sua graça, a salvação. Não por nossos merecimentos, não que as nossas atitudes nos salvarão, mas que nós possamos
mostrar às pessoas que estão perto de nós, mostrar às pessoas que estão à nossa volta, que existe um Deus que está acima de tudo isso, e que a promessa dele é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos ver aqui, que as alegrias que Deus nos promete são muito melhores do que qualquer vacina de qualquer doença que nós tenhamos aqui. Então, que nós tenhamos que passar por dificuldades ou não, que nós tenhamos que sofrer com essa doença ou não, que nós não soframos na eternidade, que durante a eternidade nós possamos estar do lado de Deus, estar com Ele. E para que a gente esteja lá, agora a gente precisa olhar para Deus, seguir o caminho de Cristo e não olhar para o lado. Independente da tribulação que tenhamos, que Deus seja a nossa visão, que seja o nosso alvo. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre conosco, nos guiando durante todos esses momentos, para que assim nós possamos conseguir o nosso objetivo maior, que é um dia estarmos juntos na presença dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.